Olá, crianças! Como vão vocês? Aqui é a Prof. Paula, do Lar Espírita Alta de Souza e Casa de Caridade Vovô Chico. Estamos juntos mais uma vez para começar mais uma aula com o nosso Mestre Jesus. Vamos cantar a nossa música? Vamos cantar a música da caridade. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Vamos agora então fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Amigo Jesus, muito obrigada pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo alimento e por tudo que temos nas nossas vidas. Nos abençoe e nos ensine a praticar a caridade. Que assim seja. Muito bem. Então nós já estamos desde a nossa prece falando da caridade, não é verdade? Que é a lição que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar quando ele veio morar aqui no nosso planeta Terra, através das tuas palavras, através principalmente do teu exemplo, porque era o que Jesus praticava. Vocês se lembram o que é a caridade? É nós auxiliarmos as pessoas que precisam da nossa ajuda. É nós aprendermos a partilhar aquilo que nós temos, porque lembrando que tudo aquilo que a gente tem é o Papai do Céu que nos concede. Ele que nos dá esse corpo, Ele que nos dá inteligência, Ele que dá a oportunidade para o papai e a mamãe trabalhar, para que a gente possa ter um lar, para que a gente possa ter comida. Enfim, tudo que nós temos na nossa vida são bênçãos de Deus para nós. E Jesus vem nos ensinar que tudo aquilo que o Papai do Céu nos dá é para que a gente possa aprender a usar para o bem. É para a gente dividir, para a gente fazer o bem para o nosso próximo, os nossos irmãos, e para nós também. Quando Jesus esteve aqui no nosso planeta, nos ensinando isso, ele estava sempre a ensinar uma multidão de pessoas. Ele contou uma parábola do homem rico e do Lázaro, que hoje nós vamos aprender com Jesus. Essa parábola, ela nos ensina o que acontece com a gente quando a gente não pratica a caridade, quando a gente cultiva o egoísmo. Vocês se lembram, crianças, o que é o egoísmo? Egoísmo é quando a gente só pensa em nós. Quando a gente quer tudo pra gente, quer viver a nossa vida, ter tudo do bom e do melhor e se esquece de auxiliar os nossos irmãos. E daí, a gente sofre a consequência disso. Tanto aqui quando nós estamos ainda encarnados, quando depois que o nosso espírito volta lá para o plano espiritual. É isso que Jesus vem nos ensinar com essa parábola. Vamos ouvir então? Jesus contou assim: havia um homem rico que tinha muita riqueza, tudo do bom e do melhor na casa dele, roupas muito caras, fartura de alimento, muito ouro, Ele tinha muita riqueza na casa dele, tudo de bom e do melhor, muitos empregados, uma casa enorme, enfim. Só que lá do lado de fora, na porta da casa dele, vivia um mendigo, um homem muito pobre, que não tinha onde morar, que não tinha o que comer, que era doente e se chamava Lázaro. Lázaro vivia ali
sempre pedindo esmolas, esperando que alguém lhe ajudasse. Até os cães que passavam pelas ruas iam lá lamber as feridas de Lázaro. Lázaro tinha o corpo todo cheio de feridas, todo machucado. Lázaro tinha fome. Ele tinha vontade de comer as migalhas que caíam da mesa daquele rico, mas nem isso lhe davam. O homem não partilhava nada com Lázaro, fingia que nem via ele lá na calçada. Sabe o que aconteceu um dia? O que acontece com todos nós. Um dia, Lázaro desencarnou, né? O corpinho físico dele morreu e os anjos vieram buscá-lo, levar o espírito dele lá para o céu. Porque Lázaro, mesmo sendo muito pobre, ele era um bom homem, um homem de bom coração. Aí sabe o que aconteceu também? Aquele homem muito rico também desencarnou. O corpinho físico dele também morreu e a família dele seguiu todo aquele ritual que a gente faz, né? Enterrou o corpo dele, fez o velório. E daí o espírito dele também foi para um outro local. Mas não foi para o mesmo lugar que Lázaro foi. Ele passou a sofrer muito. Ele acabou indo para um lugar onde havia muita dor, muito sofrimento. E ele viu Lázaro lá no céu, junto com Abraão. Abraão era um homem que viveu antes de Jesus morar no nosso planeta. Era um homem bom, um homem que seguia muito as leis de Deus, né? Então Lázaro estava ali na companhia dele. E daí o homem rico começou a gritar lá de baixo: "Ó, pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou em tormentos nessas chamas. Tenha piedade de mim." E daí Abraão gritou lá de cima para o homem que estava sofrendo. Falou assim: "Lembras, meu filho, que tu já recebestes a tua recompensa em vida. Você já teve as suas alegrias, a sua fartura. E Lázaro não. Lázaro viveu em miséria e em sofrimento enquanto estava no corpo físico. Por isso agora ele é consolado. O que você fez enquanto você estava lá, no seu corpo físico? Você se lembrou de fazer o bem ao seu próximo?" Aí o homem lá sofrendo, pegou e pediu assim: "Ó, pai Abraão, pede pelo menos que Lázaro vá lá na minha casa, para ele testemunhar para minha família, para eles não sofrerem igual a mim." E daí Abraão gritou assim para ele: "Ora, por que Lázaro tem que ir à tua casa? Os teus parentes, a tua família, já tem lá no planeta Terra os profetas, as leis de Moisés, os ensinamentos de Deus, pois que ouçam eles. Se eles não escutam nem os profetas e nem estudam as leis de Deus, por que irão escutar alguém que já faleceu, que já desencarnou?" Bom, Jesus contou essa parábola explicando para as pessoas o que acontece com a gente quando a gente se recusa a ajudar o nosso próximo. A gente pode até viver muito bem aqui no planeta Terra, pode viver até o fim da nossa vida no meio da riqueza, tendo tudo de bom e do melhor, mas uma hora o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, vai desencarnar. A gente leva lá para o plano espiritual alguma coisa que a gente tem aqui? Não leva nada. Não leva casa, não leva carro, não leva roupa, não leva dinheiro. Tudo fica nesse planeta, porque tudo é apenas emprestado para nós, para que a gente aprenda a fazer um bom uso dessas coisas, usar para o bem. Quando a gente usa para o mal, ou seja, para o egoísmo, fazendo o bem só para nós, o nosso espírito acaba ficando em sofrimento depois que a gente desencarna. Sabe, crianças, aqui no nosso planeta Terra tem muito sofrimento. Vocês sabem o que é miséria?
Miséria é quando a pessoa ela vive num estado de pobreza muito grande. Muitas pessoas no nosso planeta vivem em estado de miséria, sem ter o que comer, sem ter onde morar, ou morando em situações de muita tristeza, muita precariedade, sem ter uma família. Há muitas pessoas, crianças inclusive, que morrem de fome, que não têm o que comer. Há muitas pessoas que não têm onde morar, ou pessoas que passam a sua vida em situações assim, ó, como essa família aqui, ó, buscando o seu alimento no lixão, tentando achar o que comer, tentando achar um trabalho, né? Catando lixo para ver se consegue algum dinheiro para poder sobreviver. Não tem nem o básico, a gente não está nem falando de ter pouco dinheiro, mas de não ter nada. Tem muitas pessoas, muitas crianças que moram nas ruas, vocês sabiam disso? Crianças que não têm casa, não têm família. Tem muita tristeza no nosso planeta. Muita gente nesse exato momento sofrendo por diversas situações. Pessoas que não têm emprego, pessoas que perderam tudo o que tinha em acidentes, em catástrofes. E nós? Como nós estamos vivendo na nossa casa? A gente sempre tem que se lembrar das lições de Jesus. Nós somos muito abençoados. Se vocês estão assistindo esse vídeo, essa aula nesse momento, é porque na casa de vocês tem um celular, ou tem um computador, tem internet, né? Provavelmente hoje vocês já se alimentaram, vocês têm roupinha para vestir, vocês têm uma cama quentinha para dormir, vocês têm uma casa para morar. Deus nos dá tudo o que a gente precisa, mas a gente tem que se lembrar que tudo aquilo que a gente tem é para poder não servir só a nós, mas também a gente fazer o bem para aqueles que precisam. Isso é a caridade que Jesus tanto nos ensina. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos ensinou que nós estamos nesse planeta Terra para aprender a caridade. E a caridade não precisa ser só com bens materiais, não. A gente precisa aprender a doar o nosso coração, o nosso sentimento, fazer o bem para os outros, né? E parar de espalhar o mal, parar de espalhar maus sentimentos, a raiva, a tristeza, porque já tem muito sofrimento no nosso planeta. Nós precisamos é seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus, espalhar o bem. Jesus ensinou assim para nós, que quando o nosso espírito voltar lá para o plano espiritual, né, quando a gente estiver lá de novo com o Papai do Céu, o que mais vai importar não é as coisas materiais que a gente teve no planeta. Se a gente trabalhou muito, se ganhou muito dinheiro, se ganhou pouco dinheiro, se tinha carro, se tinha moto, se andava a pé, não é isso que importa. O que vai importar, olha aqui na balança de Jesus, é o nosso coração. Isso quer dizer o quê? As nossas atitudes. Fizemos o quê com as coisas que o Papai do Céu nos deu? Ajudamos os outros ou guardamos só para nós? Vivemos cultivando o egoísmo. Então é isso que Jesus vem nos ensinar hoje nessa aulinha. Que a gente não sofra como o rico daquela história, que a gente aprenda a partilhar aquilo que a gente tem e que a gente se lembre que há muito sofrimento no nosso planeta. Então a gente tem que combater o mal, dividindo tudo aquilo que a gente tem, dividindo os nossos sentimentos, tendo boas ações, fazendo escolhas do bem. Tá bom, crianças? Então reflitam bem no dia a dia de vocês. Sempre tem alguém precisando de ajuda e sempre a gente pode ajudar. Seja da forma que for, façam sempre o bem. Lembre-se sempre de Jesus. Que Jesus abençoe todos vocês,
que vocês tenham uma boa semana e até a nossa próxima aulinha. Fiquem com Deus. Um beijo da Prof. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar.